Que alegria estar com vocês. Já amo o seu pastor e agora amo vocês também. Uma alegria poder conhecê-los, poder desfrutar esse tempo juntos. Glória a Deus. Muito feliz e parabéns a você que se moveu meio de semana para ter uma semana de poder em nome de Jesus. E eu quero ler a palavra do Senhor junto com você. Queria que você acompanhasse comigo Atos 16, 31. Tenho certeza que você conhece esse texto, mas é um texto muito poderoso para o nosso coração. Diz a palavra do Senhor: eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Será que você pode dizer isso comigo? Creia no Senhor Jesus, você e sua família serão salvos. Nós pedimos: Senhor, fala conosco, abençoa o nosso coração, essa semana de poder. E nós queremos pedir que hoje seja a noite de poder na família. Noite de poder para tocar a família de cada pessoa que está nesse lugar, meu Deus. O poder seja tão grande que ele não fique em nós apenas, mas ele alcance cada familiar nosso. Cada pessoa da nossa família vai ser, ó Deus, bombardeado santamente com esse poder, meu Pai. É a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. O tema dessa palavra é a família do carcereiro. A família do carcereiro. Eu já li esse texto milhares de vezes, você também já leu. Quantas vezes eu falei, profetizei esse texto, que eu creio que é uma promessa de Deus para todos nós. Mas essa promessa me chama a atenção que quando ela foi lançada, a primeira família que essa promessa foi lançada foi para a família do carcereiro. Sabe, gente, como devia ser a família do carcereiro? Você já imaginou? Porque não há nada à toa na Bíblia, tudo que a Bíblia relata tem um propósito. Por que é que Deus lança essa promessa de salvação para a família, o poder tocando a família, poder de salvação dentro de casa, mas Deus lança justamente para a família de um carcereiro. E eu posso imaginar como é que era essa família do carcereiro. O trabalho dele era dirigir uma prisão e com certeza era o dia inteiro recebendo e acorrentando pessoas. Vocês podem imaginar o ambiente daquela prisão, que era um ambiente como todas as prisões, um ambiente mal cheiroso, um ambiente que realmente ninguém gostaria de estar. E a Bíblia nos mostra, e Deus começou a me mostrar algumas coisas nesse carcereiro. A primeira, ele não era um condenado, mas vivia na prisão. Diga comigo, não era um condenado, mas vivia na prisão. E sabe, Deus ministrava muito ao meu coração e dizia: quanta gente assim, meu filho, que não foi condenada, mas vive em prisões de sentimentos, de pecados, de profissão, vive acorrentado por coisas e situações. A segunda característica desse homem é que ele prendia gente inocente. Diga comigo, prendia gente inocente. O texto, lá em casa você vai ler o texto inteiro, você vai ver que ele prendeu Paulo e Silas. Ele prendeu homens inocentes e ele prendia gente inocente porque ele simplesmente obedecia às ordens superiores sem questionar. Ele era parte de uma engrenagem corrupta da sua época. Ele era apenas mais uma peça nessa engrenagem corrupta. E ele, tristemente, prendia gente inocente. Você vai entender por que eu estou falando isso. Terceira característica desse homem é que ele estava acostumado a usar de violência. Estava acostumado a usar de quê? De violência. E você vai ver isso na Bíblia. O texto de Atos começa a descrever e mostra que o trabalho daquele homem incluía lidar com instrumentos de tortura diariamente. Ele colocou os pés de Paulo e Silas no tronco. E o tronco era uma madeira usada para colocar pés ou pescoço ou mãos daqueles prisioneiros como uma forma de tortura. E esse era o dia a dia daquele homem. Ele estava acostumado a usar de violência. Ele tinha até salas específicas para isso. E me chama a atenção, porque a Bíblia menciona a sala onde esse homem coloca Paulo e Silas. E a Bíblia diz que ele leva Paulo e Silas para o cárcere interior. Diz comigo, cárcere interior. Essa palavra me chama muito a atenção, porque o nome cárcere interior
É como se, quando eu li esse texto, Deus falava: filho, aí está uma chave que você precisa trazer para o meu povo, e que você precisa entregar ao meu povo, sobre essa atitude que nós temos de colocar pessoas em nossos cárceres interiores, cárceres dentro do nosso coração. A quarta característica desse homem é que a prisão marcava o seu destino. Tudo o que acontecia naquele homem era o que acontecia na prisão. Se um preso fugisse, então a culpa era de quem? Do carcereiro. Então a prisão determinava o destino daquele homem. Isso se o próprio fugitivo não o matasse para fugir. Então ele vivia nessa situação onde a prisão determinava o destino. A quinta característica, ele estava pronto para se matar, diz a Bíblia. A Bíblia mostra que o carcereiro estava pronto para se matar. Atos 16, 27, é o mesmo texto, é o texto que nós lemos no início, uns versículos antes, está dizendo assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Na cabeça do carcereiro, a solução era o suicídio. Ele tinha um pensamento fixo e ele mantinha um plano preparado para acabar com a sua vida em caso de necessidade. A mesma espada que ele usava para ameaçar os outros presos era também o seu plano B, caso acontecesse alguma coisa ruim, para acabar com a sua miserável vida de carcereiro. E a última característica desse homem é que a família dele também era prisioneira com ele. Por que ela era prisioneira com ele, pastor? Porque a família do carcereiro era prisioneira. Porque a família de um profissional é influenciada por essa profissão que ele tem. Então, quando você tem uma família onde o pai de família é um mecânico, aquela família é a família do mecânico. E nesse caso, era a família de quem? Do carcereiro. Então, eles carregavam o nome do carcereiro. Todos os presos que sofriam nas mãos do carcereiro, a quem que eles ameaçavam? A família de quem? Do carcereiro. Eu posso imaginar quantas juras de morte ele já havia recebido, quantas ameaças rolavam. Quando eu sair daqui, você vai ver o que eu vou fazer com a tua família, você vai ver o que eu vou fazer com a tua casa. Era um tormento familiar. Os parentes das pessoas presas também ameaçavam a família do carcereiro. E eu posso imaginar até mesmo na escola, os filhos do carcereiro, como eles eram chamados pelos coleguinhas. Olha aí, é o filho do carcereiro, é a filha do carcereiro. Eles talvez desprezados, talvez sofrendo por causa da profissão do pai. Era uma maldição, uma tristeza e uma perdição. A história dele se parece com a de muitos de nós. E agora sim você vai entender porque eu estou falando tudo isso. Primeiro, a maioria de nós não é condenado, mas vive em prisões. E Deus preparou a semana do poder para quebrar essas prisões. Quem pode dizer amém? A maioria de nós não tem condenações, mas vive em prisões. Segunda coisa, prendemos gente inocente em nossos cárceres interiores. Temos muita gente presa no nosso coração. E Deus quer libertar as nossas vidas. Mas Ele vai nos mostrar algo especial nessa noite. Em terceiro lugar, a vida do carcereiro parece conosco, porque nos acostumamos a usar de violência. E eu vou explicar como. Tristemente, a maioria de nós nem percebe quando usa de violência. Usamos de violência com palavras que ofendem, inclusive dentro de casa. Usamos de violência com rejeição. As maiores dores que um ser humano sofre geralmente vêm dentro da sua própria família. As maiores dores que um ser humano passa geralmente vêm de dentro de casa. Nos acostumamos a usar de violência e nem percebemos, assim como esse carcereiro. Eu imagino que ele nem sentiu. Ele colocou os pés de Paulo e Silas ali no tronco e ele nem sentiu que ele estava ali torturando mais um ser humano. Quantas vezes as nossas famílias se acostumam a usar de violência emocional, psicológica, violência de palavras, e Deus quer trazer uma libertação. Em quarto lugar, nos parecemos com o carcereiro,
porque nosso destino tem sido marcado pela prisão. As prisões que as pessoas vivem. E eu orava a Deus e dizia: Senhor, o que o Senhor vai ministrar na semana do poder sobre nós? E Deus me dizia: eu quero quebrar as prisões familiares. Deus quer quebrar as prisões familiares. Deus quer quebrar essas prisões que têm marcado o nosso destino, que têm entristecido a nossa história. Em quinto lugar, muita gente pensando em se matar. Deus me dizia algo que me surpreendeu. Ele dizia: meu filho, você se assustaria se as pessoas realmente admitissem quantas delas têm pensado em se matar. Pessoas dentro da casa de Deus, assim como Elias. Lembra que o profeta Elias pediu para morrer, sim ou não? Pediu para morrer ou não? Era um profeta, era um homem de Deus, mas ele desejou a morte. E Deus me dizia: filho, tem muita gente dentro da minha casa que perdeu o sentido da vida, que perdeu a vontade de viver por causa dos problemas, por causa das prisões, por causa das algemas, por causa das coisas que tem vivido, tem perdido a vontade de viver e tem pensado em se matar. E Deus me dizia: eu quero quebrar essa obra maligna. Em sexto lugar, nossas famílias se tornaram prisioneiras também. Porque quando tem uma pessoa doente numa família, quando tem uma pessoa presa numa família, quando tem um carcereiro numa família, nós vamos entender quantos somos carcereiros, Deus tenha misericórdia. Mas quando tem alguém, um só, isso passa para a família toda. E nós precisamos pedir a Deus que liberte as nossas famílias, e essa é a promessa que Ele nos deu. E graças a Deus a história não termina dessa maneira. Tudo parecia mais uma história de prisão, mas foi completamente mudado e transformado com algumas atitudes. E nós estamos na Igreja Batista Atitude. Quem pode dizer amém? Então hoje essa história vai mudar. Para ver a mudança, nós precisamos fazer algo que eles fizeram, entender o que eles fizeram. E eu vou contar um pouquinho dessa história, de como tudo começou rapidamente. Entenda, como foi que a história se mudou, porque era uma história triste de um carcereiro e sua família. Um carcereiro que usava de violência, que encarcerava gente inocente, um carcereiro cujo seu destino era marcado pela prisão, um carcereiro que já vivia pensando em se matar, um carcereiro cuja família toda estava atormentada. Mas tudo mudou através de alguns passos. Primeiro, oração. Você vai dizer: pastor, isso é uma coisa tão simples, tão lógica, parece um chavão falar de oração. Mas é como a história começou. A Bíblia diz em Atos 16, aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Diga comigo: lugar de oração. Diz de novo: lugar de oração. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Eles tinham um lugar preferido de oração, um lugar separado e apropriado para oração. As pessoas que queriam orar iam para aquele lugar. Pessoas que querem viver transformação precisam dar lugar à oração. A oração é que quebra as nossas cadeias. Quando a oração tiver o lugar que merece na nossa vida, a história vai mudar. Alguém pode dizer amém? Mas você precisa ir preparado, porque quando começamos a orar, haverá guerra espiritual. A coisa que o inimigo mais teme que você faça é orar. O diabo não tem medo das nossas ameaças, mas ele tem medo das nossas orações. O diabo fica endemoniado quando você começa a orar. E a Bíblia diz: lhe saiu ao encontro uma jovem possessa, porque o reino espiritual reage à oração, porque a oração é a chave da transformação. E a pergunta de poder para a sua vida nessa noite é: como está a minha vida de oração? Veja que o ataque a Paulo e Silas parecia um elogio, pastor Josué. O ataque parecia um elogio. Ela chega dizendo: esses são servos do Deus Altíssimo. São servos do Deus Altíssimo que vos anunciam a verdade. Os ataques para nos fazer parar de orar são criativos e enganosos.
seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Coisas que parecem bonitas e boas, mas são demoníacas, porque o seu objetivo é nos distrair de quê? Da oração. E eu quero dizer para você, querido, que tudo que vem para tomar o lugar da oração é demoníaco. Tudo que tenta tomar o lugar da oração na nossa vida é demoníaco. E nós precisamos pedir a Deus: Senhor, não me deixe largar de lado o lugar da oração. Há muitas pessoas que dizem: ah, pastor, eu não estou orando porque a minha vida está muito corrida. Quanto mais corrida se torna a nossa vida, de mais oração precisamos. E Deus quer nos levar a viver essa oração. Mesmo que seja a melhor ideia, o melhor elogio, se vai te afastar da oração, é maligno. Se vai te distrair da oração, é maligno. A boa notícia é que Deus nos deu a autoridade para mandar o espírito adivinhador embora. Quem pode dizer amém? Diz a Bíblia, se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Quem quer esse poder e essa autoridade em nome de Jesus? Quem ora tem esse poder. Agora o segundo ponto, que já está aí colocado na tela. O segundo ponto: aconteça o que acontecer, não pare de orar e cantar louvores a Deus. Eu disse que o primeiro passo para ver a transformação é orar, mas o segundo passo é continuar orando. Aconteça o que acontecer, não pare de orar e cantar louvores a Deus. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Diga amém. Olha para mim. Depois de um dia, onde eles haviam expulsado o demônio, sido presos injustamente, colocados na madeira, porque amarraram eles e colocaram no cárcere interior, prenderam seus pés ali no tronco. Meia-noite, quando o diabo pensou: agora esses desgraçados param de orar, não pararam. Diz a Bíblia, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Você quer poder na sua família? Você quer milagre na sua família? Não pode deixar que a luta que veio pare a sua oração. Não pode permitir que a sua oração seja paralisada pelo contra-ataque do inimigo. Você começa a orar, o diabo manda um endemoniado para parar a oração. Mas Paulo e Silas, eles expulsam o demônio, e mesmo sendo presos injustamente, continuam orando e cantando louvores a Deus. Quem deseja viver o milagre da transformação tem que perseverar. Geralmente, antes de melhorar, piora. Essa é a minha experiência. A maior dor é quando o bebê está para nascer. Se a mãe não perseverar, ela não pode dar à luz. Alguém diz: quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Já ouviu essa frase? É lógico, elas estão sendo desalojadas pela oração. Então persista, insista e não desista. A Bíblia diz: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Essa é a semana onde Deus vai sacudir os alicerces da prisão. A semana de poder é a semana onde Deus vai sacudir os alicerces da prisão. Ele está dizendo para o seu povo: ora, meu povo, ora, e aconteça o que acontecer, não pare de orar. Continua orando. Diz a Bíblia: e sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas. Diga comigo: todas as portas. O que vai acontecer essa semana é que vão abrir quantas portas? Todas. Não são algumas, todas as portas. E soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia. De repente o milagre vai chegar, de repente Deus vai sacudir a prisão, de repente todas as portas se abrirão, de repente todas as cadeias se soltarão. É incrível o poder da oração, porque ela não alcança apenas as pessoas que oram, mas alcança todas as pessoas que estão ao redor. A oração alcança todas as pessoas. A oração é uma força
irresistível, imparável, incomparável. E Deus está dizendo, Igreja Batista Atitude, vocês querem viver poder? Orem, mas não comecem só a orar, continuem orando até vir terremoto. Fala para quem está do seu lado, orar até tremer. Orar até o quê? É até a terra tremer. Todas as portas vão ter que se abrir, todas as cadeias vão ter que se soltar. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, a terceira chave de Paulo e Silas é a palavra que eles lançam para o carcereiro. O que Paulo e Silas dizem ao carcereiro, primeiro eles oraram e não pararam de orar, era meia-noite, estava orando. Mas a segunda coisa, a terceira coisa, eles dizem ao carcereiro, não te faças nenhum mal. Quando eu li essa ordem que foi dada através de Paulo e Silas, está no versículo 27 e 28, deixa eu ler para vocês. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E Deus ministrava o meu coração e dizia, filho, sem perceber, o carcereiro era a razão do seu próprio mal. Diga comigo, o carcereiro era a razão do seu próprio mal. Olhe para mim, ele havia feito escolhas que tinham levado sua vida até onde estava. E agora ele estava para fazer a pior de todas as escolhas, que era suicidar-se. E Deus usou o apóstolo Paulo para dizer, pare de fazer mal a si mesmo. Essa noite, Deus está falando com todos nós, Ele está dizendo, pare de fazer mal a si mesmo. Você não está cansado de machucar-se? Não te faças nenhum mal. Parece uma coisa tão óbvia. E a gente diz, pastor, e daí? Que coisa interessante o senhor está falando. Parece tão óbvio. As pessoas, tristemente, queridos, acordam fazendo mal a si mesmas e dormem fazendo mal a si mesmas. Elas se auto-amaldiçoam com suas palavras, se autodiminuem com seus pensamentos, sabotam a si mesmas com seus sentimentos negativos e ações destrutivas. E isso tem que parar. Hoje nós vamos expulsar esse espírito suicida. Não pode ficar nenhum mal. E essa é a instrução que Deus traz através do apóstolo Paulo. Pare de fazer mal a você mesmo. E em quarto lugar, Paulo diz, entre no seu cárcere interior. E aqui eu quero deter-me um pouco com vocês. Entre no seu cárcere interior e traga para fora os seus presos. É muito forte a palavra que o Senhor Deus nos revela nesse texto, em Atos 16, 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora da onde? Do cárcere interior, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Agora escute, aí vem o rema de Deus. A resposta para os problemas deste homem estavam dentro do seu cárcere interior. Onde é que estavam? E Deus ministrava o meu coração e dizia, filho, às vezes as pessoas não percebem que a resposta que elas estão buscando está lá dentro. Está lá dentro nesses cárceres interiores. O que ele mantinha preso era o que poderia libertá-lo. Olha, pensa nisso. Eu ouvi uma definição de perdão que ficou guardada no meu coração para sempre. Perdoar é libertar um preso e descobrir que esse preso era você. Perdoar é libertar um preso e descobrir que o preso, quem era? Era você. A resposta para aquele carcereiro estava no cárcere. A resposta para aquele carcereiro estava no seu cárcere interior. Os homens que ele havia colocado no seu cárcere interior eram a resposta para a sua salvação. E Deus está dizendo nessa noite, solte os seus presos, perdoe, entre no seu cárcere interior e traga para fora os seus presos. Deus está dizendo, essa é uma semana de poder.
mas a maneira como esse poder vai chegar na sua vida talvez seja diferente da maneira que você imaginou. A maneira como esse poder vai se manifestar na sua vida talvez seja através de um perdão. De entrar no cárcere interior e dizer: Deus, eu não vou ser mais carcereiro. Essa é a minha oração para vocês hoje à noite. Que Deus nos transforme de carcereiro em outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Porque esse homem foi transformado e nós também podemos ser. Em quinto lugar, o que temos que aprender com Paulo e Silas: creia no Senhor Jesus para a salvação de quanto da sua casa? De toda a sua casa. É incrível, pastor Josué, como a maioria das pessoas, cristãos, ele acredita que Jesus pode salvá-lo, mas não acredita que Jesus pode salvar a sua família. Ele acredita que Jesus pode salvá-lo, curá-lo, libertá-lo, mas que Jesus não tem o mesmo poder para fazer com a sua família. E Paulo diz assim, Atos 16:31, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família vai para o inferno. Foi assim? Crê no Senhor Jesus, carcereiro, e você vai ser salvo e a tua família vai para o inferno. Não, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Deus não quer libertar somente o carcereiro. Deus quer libertar a casa toda do carcereiro. E às vezes o problema é que só acreditamos em Jesus para a nossa salvação. Mas o mesmo Jesus que te salvou, prometeu salvar a tua casa. O mesmo poder que Ele aplicou para te salvar, Ele estendeu para toda a tua casa e Ele está dizendo: creia. Eu estava orando sobre o ano 2022 e Deus me dizia: 2022 é o ano onde eu vou completar a obra que falta dentro de cada família dos meus filhos. 2022 é o ano onde eu vou fazer a salvação completa. Deus quer salvar a sua família de tudo. E Deus ministrava meu coração e dizia: sabe, filho, eu quero que você diga ao meu povo, diga à minha igreja, que eu vou fazer uma obra dentro da casa deles. Aquilo que eu fiz na vida deles, eu quero fazer com a família deles. Mas eu vou fazer com aqueles que crerem. Deus me falava de salvação, não apenas a salvação no sentido de aceitar Jesus, mas Ele me falava sobre a salvação até mesmo de pessoas que aceitaram Jesus, mas a vida ainda está precisando de transformação. E o Senhor me falava sobre esse desenvolvimento da salvação. Diga comigo: desenvolvimento da salvação. Depois você pesquisa isso na Bíblia. Mas Deus quer salvar. A Bíblia diz que Noé creu em Deus. E Deus salvou quem? Só Noé ou a família toda? A salvação precisa alcançar todos os níveis e áreas da nossa vida. Deus vai aprofundar a salvação nos teus familiares. Lares que já desfrutaram talvez da salvação, mas que ainda tem obra para ser completa. Só as famílias que se unirem e acreditarem vão subsistir. Porque a Bíblia diz: se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não poderá subsistir. Mas Deus quer salvar a tua família inteira. Em sexto e penúltimo lugar, cuide e lave os vergões dos açoites. Diga comigo: cuide e lave os vergões dos açoites. E você vai entender Atos 16:33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está fazendo isso? O carcereiro. Porque o carcereiro foi transformado agora em enfermeiro. O carcereiro foi transformado agora em gente que lava ferida. O carcereiro foi transformado em gente que agora faz o contrário. É tempo de cuidar dos seus prisioneiros e lavar os vergões dos açoites. Deus vai te levantar com uma unção de cuidado e restituição. Deus está dizendo: filho, eu vou tratar feridas familiares. O poder vai alcançar a tua casa.
Mas você vai ter que se dispor a lavar as feridas. Lavar as feridas. Oh, meu Deus. Que o teu povo entenda o que o Senhor está falando. Em sétimo e último lugar, leve para casa, coloque à mesa e viva a grande alegria. Vocês podem repetir isso? Leve para casa, coloque à mesa e viva a grande alegria. Atos 16, 34, então levando-os para a sua própria casa. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está fazendo isso? O torturador agora está levando para casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Deus está dizendo essa semana, eu quero transformar carcereiro em cozinheiro, meseiro, carinhoso, amoroso, cuidador, enfermeiro. O Senhor está querendo levar da prisão para casa, do tronco para a mesa, e Ele promete que virá a grande alegria. Você pode dizer amém? Se Deus pôde fazer com a família do carcereiro, Ele também pode fazer com a sua. Eu dizia, Senhor, porque o Senhor deixou essa promessa vinculada na primeira família, a família do carcereiro. Por quê? E o Senhor falou comigo para mostrar para o mundo inteiro que se eu posso fazer esse milagre na família de um torturador, eu posso fazer esse milagre em qualquer família da face da terra. Se eu pude fazer esse milagre com a família do cara que controlava a prisão, se eu pude fazer com a família do cara especializado na tortura, então eu posso fazer com qualquer família da terra. Diz para o meu povo que a família dele não é mais difícil do que a do carcereiro, não. E eu fiz na família do carcereiro. Quais são os passos da transformação? Oração, diga comigo, oração. Segundo passo, aconteça o que acontecer, não pare de orar e cantar louvores a Deus. Aconteça o que acontecer. Aí porque, pastor, comecei a orar, e quanto mais eu orava, mais assombração aparecia, que elas estavam escondidas, agora estão se manifestando para ir embora e não voltar nunca mais. Então continua orando, porque o que vai acontecer logo depois dessa oração perseverante é um terremoto que vai abrir todas as portas e todas as prisões. Não te faças nenhum mal. Pare de se agredir, pare de se culpar, pare de se acusar, pare de se destruir, pare de se menosprezar, pare de aceitar as palavras de derrota que o inimigo colocou sobre você. Pare de fazer mal a você mesmo. Entre no seu cárcere interior e traga para fora os seus presos. Eu não sei quem está lá dentro. Geralmente, no cárcere interior, pastor Josué, tem marido. A mulher não pode falar nada, leva ele lá para o cárcere interior. Lá ela põe ele no tronco. Desgraçado. Posso fazer nada com você aqui fora, mas aqui dentro tem esposa no cárcere interior. Tem pai. Eu pus meu pai no meu cárcere interior. Meu pai, um homem tremendo, um homem de Deus. Mas no início da minha infância, meu pai me rejeitou. Ele dizia para minha irmã, você é a minha cara. E eu pensava, e eu sou cara de quem? Porque são dois filhos, é eu e minha irmã. Ele dizia, você é a minha cara. Ele dizia, Janinha é tão inteligente. E eu dizia, então eu sou burro. Porque na minha parte ficava em silêncio, entendeu? A frase terminava, Janinha é tão inteligente, ponto. E eu? E por causa das próprias feridas do meu pai, ele tristemente transferiu essas feridas para mim. E por uma parte da minha infância, meu pai não tinha essa proximidade comigo. Ele tinha um relacionamento muito bom com a minha irmã, mas não tinha um relacionamento bom comigo.
E eu cresci com esse sentimento. E eu coloquei meu pai aonde? Aonde você imagina? Eu não podia prender ele na prisão da nossa cidade. Mas eu prendia ele na prisão do meu coração. Aqui dentro, ele era meu preso favorito. O tronco era só dele. Só dele. E cada vez que ele fazia algo que me feria, eu entrava no meu cárcere interior. E eu fazia com ele tudo o que eu queria. Você está me entendendo ou não? Eu agradeço a Deus porque Deus, um dia, pôde me levar a entrar nesse cárcere interior. E a fazer o que nós estamos dizendo hoje, trazer para fora os seus presos. Perdoar é libertar um preso e descobrir que o preso era você. Porque quem fica preso no cárcere, a gente acha que está prendendo o outro, mas somos nós. O preso de verdade era o carcereiro, ou não? Era o carcereiro. Quando nós prendemos alguém, somos nós que ficamos presos, somos nós que estamos perdendo a vida. Creia no Senhor Jesus para a salvação de toda sua casa. A salvação completa, a salvação plena, a salvação em todos os aspectos. Meu papai, muito antes de partir, se consertou comigo, nós nos reconciliamos, tivemos essa cura que só Deus podia realizar. Mas aconteceu quando eu pude tirar o meu pai do meu cárcere interior e trazê-lo para fora. Penúltimo lugar que eu coloquei nessa mensagem: cuide e lave os vergões dos açoites. A gente passa tanto tempo martirizando alguém dentro do nosso coração. E Jesus diz: se você perdoar ele, eu também te perdoo. Você sabia que está escrito isso? Ele disse: se você perdoar os homens, eu perdoo você. Sim ou não? Está na Bíblia ou não está? No Pai Nosso, Ele até nos ensinou a orar, dizendo: perdoa as nossas dívidas. Não é só perdoa as nossas dívidas, é perdoa assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus já liberou o perdão sobre a tua vida, mas está vinculado, tem uma cláusula. A cláusula é: desde que você solte os seus presos. Se você soltar os teus presos, o milagre vai acontecer. A semana de poder vai ser poderosa se você soltar os seus presos. A semana de poder vai ser milagrosa se você soltar os seus presos. E eu terminei dizendo: leve para casa, coloque a mesa e viva a grande alegria. Quero convidar você a ficar de pé, por favor. Essa noite é uma noite de poder familiar. É uma noite de cair cadeias familiares. Alguém tem uma pessoa da sua família que você sabe que precisa de libertação. E essa é a noite onde Deus me trouxe aqui para dizer: filho, se Deus pôde te salvar, Ele também pode salvar o restante da tua família. O Deus que te tirou do inferno quer tirar o restante da tua casa. O Deus que libertou você, o Deus que libertou o carcereiro, está dizendo: vai lá e tira do cárcere interior os seus presos. Feche os seus olhos. Eu queria
gastar 1 minuto de perdão. Você pode fazer 1 minuto de perdão. Não sei quem te machucou. Não sei o quanto te machucou. Não sei com quantas feridas você entrou aqui. Mas esse é o momento do perdão. O poder virá. Por favor, liberta os presos. Liberta os teus presos. Te ofendeu, te machucou, falou coisa ruim para você. Mas Deus está dizendo: solta, solta o preso. Talvez você diga: pai, eu não tenho nem forças para perdoar. Mas o perdão é uma decisão. E você pode perdoar no nome de Jesus. E você pode declarar o perdão pela fé. Você pode declarar o perdão não baseado em sentimentos, mas baseado na fé. Por favor, libera o perdão baseado na fé. Diz diante de Deus: pai, eu estou perdoando essa pessoa. Eu estou perdoando essas pessoas, talvez. Eu sei que me feriu, me magoou, mas eu uso agora a autoridade no teu nome para perdoar. Levanta a sua mão. E a Bíblia diz: ora, ora. Eu quero que você ore pela tua família. Igreja, faz uma oração pela tua família agora. Oh, um coração que perdoa tem poder na oração. O coração que perdoa tem poder na oração. Começa a clamar agora e diz: meu Deus, eu não aceito que um pedaço da minha casa seja salvo. Hoje eu estou declarando que a obra vai ser completa. E o que falta vai ser completado agora. Oh, aleluia. Xerabacai alabasaramai. Acredita, crê, crê, oh, crê no Senhor, e serás salvo tu, e toda tua casa, ainda que seja a família do carcereiro. Churrabacai, arrabasai, arrabacai. Ora, 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 ora. Cita o nome do que falta. Fala o nome daquele que falta. Talvez alguém que até está na igreja. Ele talvez até está na igreja, mas a vida não foi transformada ainda. Fala o nome dele agora. Fala o nome dela agora. Há poder na tua oração. Paulo e Silas começaram a orar, e eles não desistiram, eles começaram a declarar, eles começaram e continuaram. Tinham apanhado, tinham sido surrados, mas continuavam orando. A luta não vai me parar. Oh, aleluia. Endemoniado nenhum vai me parar. Eu vou continuar orando até ver o terremoto acontecer. Eu vou continuar orando até ver o milagre acontecer. E diz a Bíblia, enquanto eles oravam, houve um grande terremoto de repente. Todas as portas se abriram e todas as cadeias foram quebradas. Não importa se a cadeia pensava que era forte, essa cadeia que pensava que era forte. Mais forte é o Deus poderoso que prometeu a salvação da tua casa.
Ele diz: acredita em mim e vai ser salvo, tu e toda a tua casa. É a semana do poder, é a semana do milagre, é a semana do sobrenatural, é a semana do impossível, é a semana da manifestação. Estende as mãos e abençoa a tua família, abençoa a tua casa, abençoa teus familiares. Não importa onde eles estiverem agora, eles serão tocados. Não importa onde eles estiverem, eles serão alcançados. O poder de Deus está tocando agora na tua casa, em todo lugar onde você, aleluia, onde você tem um pedacinho de família. Lá está chegando agora o poder de Deus. Está chegando agora o poder de Deus. Oh, aleluia. Canta essa canção que é uma profecia, essa canção que é uma determinação. Você vai dizer, aleluia, que a bênção do Senhor está sobre a tua casa, a bênção do Senhor está sobre a tua família, aleluia. Vamos cantar juntos essa canção. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti. Te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Conceda sua graça e te dê paz. Se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. É contigo, é contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso, do teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. É por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém. Diz amém. 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 Amém, Senhor. Amém. Você sabe o que está acontecendo? Quando você está dizendo amém, você está dizendo eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. A salvação para minha casa. Oh, aleluia. Que essa unção, que esse poder vá com você para casa.
E você não se esqueça que Deus te deu uma promessa na semana de poder. E a promessa de Deus é clara: a salvação é para toda a tua casa. É para toda a tua casa. Amém. Amém. Deus abençoe.